A prisão serve para ressocializar o indivíduo que foi preso. Mas isso normalmente não acontece e os presos ficam, às vezes, injustiçados, se sentindo injustiçados e ficando com mais raiva, sendo talvez até pior das prisões. Normalmente, isso não acontece porque as atividades no Brasil não são atividades de ressocialização. E sim atividades como festas e também deixam a entrada de drogas e celulares dentro da prisão, não fazendo o sentir ter a reflexão para a mudança de vida. A garantia de uma boa educação é uma forma de ressocializar os presos e também ajuda para que quando eles voltarem na sociedade, eles tenham outras opções e não voltem para o crime. E também ajuda para que não ocorra rebeliões nos presídios com atividades de interação e reflexão. E os presos também, quando eles aderem à educação, é uma forma deles diminuírem a pena deles e isso também, consequentemente, diminui a superlotação dos presídios. De acordo com a lei de execução penal, 12 horas de frequência escolar diminui até um dia de pena. O tempo descontado em função do estudo é acrescido em até 1/3 dos casos de pessoas que concluem o ensino fundamental, médio e superior. A educação é um direito humano que deve ser garantido a todos. É isso que consta no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Segundo esse documento, toda pessoa tem direito à instrução nos graus elementar e fundamental, orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Tratar a educação como um direito humano significa que ela não deve ser limitada à condição social, nacional, cultural ou étnico-racial da pessoa. Além disso, a Lei de Execuções Penais garante a assistência social ao preso como um dever do Estado. Nessas assistências, elas consistem em assistência material, jurídica, à saúde e à educação, objetivando prevenir o crime e orientar a saída do preso e um bom convívio na sociedade. O direito à educação escolar nas prisões foi estabelecido em 2010 pelas diretrizes nacionais. Essas diretrizes garantem profissionais formados, além do certificado e a continuação dos estudos. Um dos fatores que tornam a escolaridade dentro das prisões extremamente necessária é a baixa escolaridade que a maioria dos presos apresenta. Então agora eu vou começar a falar sobre a baixa escolaridade das pessoas que estão inseridas no nosso sistema carcerário. Então, o que acontece no nosso panorama é o seguinte: quando nós vemos no âmbito brasileiro, no âmbito nacional, 50% das pessoas conseguiram concluir o ensino fundamental. E aí, quando a gente vai para o panorama da penitenciária, o panorama penitenciário, nós podemos ver que 8 em cada 10 não concluíram esse ensino fundamental. Então a gente consegue ver a ideia que se perpetua cada vez mais, que quando o lugar tem educação, ele é cada vez mais politizado e menos criminal. Quando nós percebemos os países, nós vemos que cada vez mais os países com mais educação são os países que têm menos índice criminal. E aí a taxa de reincidência nas prisões diminui, assim como a taxa de educação nas penitenciárias aumenta cada vez mais. O endurecimento geral da legislação, com penas maiores para diversos crimes, levou os Estados Unidos a ter a maior população em cárcere do mundo inteiro. 1 em cada 4 pessoas sem liberdade no mundo estão nos Estados Unidos. Nas prisões, 40% dos presos são negros, mesmo que apenas 13% dos negros façam parte da população norte-americana. Além do alto número de presos, os Estados Unidos também se caracteriza, desde os anos 80, pelo alto número de prisões privadas. Esse número se aumentou e se estendeu, porém, recebeu diversas críticas durante os últimos anos e acabou sendo extinguido em 2016. As críticas eram que as prisões privadas levavam a mais motins, devido que não propriamente reabilitavam os presos. Em números absolutos, a segunda maior população carcerária fica na China. Esse número só é assim porque o Instituto Prisional não conta os 650 mil presos provisórios. A China, ao contrário dos Estados Unidos, não teve redução no número de presos e esse número só vem aumentando, levando a crer que, em breve, ela terá, sim, o número de maior presos no mundo.
Em contramão aos países já citados anteriormente, a Noruega ela vai vir com um sistema penitenciário muito diferente, né? Muito peculiar e distinguindo-se completamente dos anteriores. Então o sistema da Noruega vai ser basicamente o seguinte: eles, com o passar do tempo, têm conseguido adotar cada vez mais medidas humanizadas. Então, por exemplo, as penas deles são de até os 21 anos. E elas conseguem, né, com essas penas cada vez menores e também o melhor tratamento, eles conseguem a reincidência nos presídios cada vez menor, uma das menores no mundo. E aí eles também adotam um sistema de casas de adaptação. O que seria esse sistema de casas de adaptação? É o seguinte: eles na Noruega vão ter prisões que vão se assemelhar cada vez mais com o nosso dia a dia, o dia a dia de uma pessoa normal que está fora da cadeia. Para quando essa pessoa sair, ela ficar mais perto da ressocialização e não ter tanta dificuldade de se distinguir completamente daquele mundo anterior carcerário e de um mundo agora mais livre. Então eles, por exemplo, nessas casas de adaptação vão ter escolas, vão ter livrarias, vão ter farmácias, então vai ser um mundo maior. E eles também vão poder exercer trabalhos, saindo de lá cada vez mais adeptos para melhores condições de trabalho. O sistema prisional chinês é considerado um dos mais brutais do mundo até 2013, onde levava seus presos para lavouras que ficavam trabalhando 15 horas por dia sem descanso. Esse sistema permanecia desde 1949 na Revolução Comunista Chinesa. Nesse sistema prisional havia muitas prisões que eram secretas e muitas das pessoas do governo não sabiam disso. Ainda havia torturas constantes dos seus prisioneiros. Mesmo assim, quando as pessoas não eram julgadas ainda. Até 2012, a China possuía esse sistema carcerário, onde infligia os direitos humanos e levava seus prisioneiros como se fosse uma escravatura. Em 2012, a China mudou esse sistema carcerário que havia desde 1949. Onde infligia os direitos humanos e levava seus presos para trabalhar para o governo. Até 2013, por causa de muitas críticas que havia do seu governo, os governantes mudaram o sistema carcerário chinês. A Rússia possui a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China, nessa ordem. O sistema russo é bem diferente dos outros, pois os presos passam em colônias de corretivas de trabalho, onde se assemelham ao campo de concentração antigos, pois os trabalhadores, mesmo que de maneira assalariada, eles gastam quase tudo para sua manutenção nessas colônias. Trabalham 17 horas por dia ou mais, o que é bem mais das 8 horas diárias previstas em Constituição Russa. Uma outra coisa que remete ao tempo da Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração é a travessia de trem entre os presídios. Os presos ficam nos trens com pouca ventilação e por longos períodos de tempo, visto que a Rússia é um dos maiores países do mundo, é o maior país do mundo, só atrás do Canadá. Também a temperatura é aliada nesse transporte que faz com que o sistema penitenciário russo seja considerado um dos piores do mundo. As infrações, violências, abusos e infração aos direitos humanos são frequentes e recorrentes. Esses sistemas de colônia surgiram com Joseph Stalin, por isso tanto a remissão a essa década da Segunda Guerra Mundial. Os presos também não conseguem dormir pela superlotação dos trens e por terem que ficar em pé. Como o Luiz disse, no caso da Noruega, a Holanda também vai adotar mais medidas penitenciárias liberais. Uma dessas medidas é a adoção de esportes, jogos nos campos das prisões, fazendo com que os prisioneiros se divirtam e também passem o seu tempo. Uma curiosidade é que 91% dos presos costumam ficar dentro das prisões no máximo 1 ano. Outra curiosidade sobre a prisão da Holanda é que os presos costumam ficar 1 ano no máximo dentro das prisões, o que é exatamente uma característica do processo de reintegração. Um fato também é que a droga foi descriminalizada, o que diminuiu a quantidade de presos.